para quem chegou por aqui agora, meu nome é Janaíne, eu sou a criadora do canal OTDH. Fui diagnosticada com TDAH na idade adulta e criei um canal onde eu educo pessoas, onde eu ajudo pessoas que têm TDAH assim como eu. Hoje eu vim aqui para quebrar um estigma, que eu não sei de onde é que tiraram essa história, de que pessoas com TDAH são menos inteligentes. Gente, inclusive tem muita gente com TDAH que tem altas habilidades e superdotação. Então, sinceramente, eu não sei de onde é que alguns profissionais tiraram essa ideia. Mas, vamos lá. Essa ideia é tão disseminada que até a gente começa a acreditar que realmente nós somos burras, incapazes, e foi assim que eu me senti por muito tempo. Na minha casa são 3 meninas e eu sou a mais velha. E, infelizmente, eu era aquela que dava um pouco mais de trabalho na escola. Mas era porque eu era burra? Não, era porque, infelizmente, eu não conseguia prestar atenção na aula. E depois eu tinha que chegar em casa e aprender a matéria toda sozinha. Então, imagina que você, né, ter que se educar, porque na sala de aula eu ficava ali, né, olhando pro teto, imaginando se de repente o ventilador ia cair na cabeça de alguém, né, imaginando o que é que eu ia fazer quando chegava em casa, ou seja, minha imaginação ia longe enquanto o professor estava lá falando. E aí sempre rolava aquela comparação, né? Porque minhas irmãs, elas sempre tiravam notas muito boas. E eu era aquela que chegava no final do ano sem saber se eu ia para recuperação, se eu não ia, se eu ia passar, se eu não ia. Então era aquele perrengue todos os anos. E isso destruiu muito minha autoestima. Então, por muito tempo, eu achava que realmente eu era incapaz, que eu era burra, né? Até então, eu não fazia a mínima ideia do que era TDAH e menos ainda de que eu tinha TDAH também. Então, apesar de eu ter chegado à universidade, a um mestrado, a um doutorado, a um pós-doutorado, eu me achava, assim, uma farsa, né? Quando as pessoas vinham falar pra mim, ai, Janaína, mas você tem doutorado, sabe? Eu dizia, não, mas eu sou burra, sabe? Eu cheguei ali, eu não sei nem como é que eu cheguei, foi sorte. É porque naquele dia eu decorei o assunto todo, não aprendi nada. Então, eu sempre tinha, assim, uma justificativa na ponta da língua, porque eu não acreditava muito que eu era capaz. Graças a Deus, né, eu já consegui limpar essa crença que eu tinha. Mas, infelizmente, muitas pessoas continuam se achando assim. E é claro que vai ter dias também, né, que esse tipo de pensamento vem à minha cabeça. Porque, afinal de contas, foram 37 anos eu repetindo para mim mesma a mesma coisa. Então, esses pensamentos sabotadores vão aparecer o tempo todo. E é muito importante que você sempre rebata, que você sempre lembre e que você pode sim aprender. Claro que o TDAH vai atrapalhar a gente, né? Em questão de atenção, da gente ter que ler e reler a mesma coisa, vai nos dar muito mais trabalho, né? A gente vai gastar muito mais energia. Mas isso não quer dizer que a nossa cognição seja pior do que a de outras pessoas. Então eu quero que você se lembre disso. Você não é burra, você não é incapaz. A gente só tem um jeito diferente de aprender, né? Tanto que é uma coisa que eu ensino em um dos meus cursos, que é como é que a gente faz para estudar de uma maneira ativa. Porque, gente, o nosso cérebro, ele quer ação o tempo todo, ele quer novidade o tempo todo. Então, tenta estudar de uma forma ativa, porque dessa forma você consegue manter o seu cérebro mais ocupado, mais focado naquilo que você está fazendo. Então, eu consegui perceber, eu comecei a perceber que o problema não é que a gente funcione de uma maneira errada, a gente funciona de uma maneira diferente, né? Então, sempre que alguém quiser falar para você de que, ai, mas você não tem TDAH porque você terminou a faculdade. Ah, você não tem TDAH porque você chegou no mestrado, no doutorado. Tenha sempre na ponta da língua de que TDAH e burrice não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que existem pessoas com TDAH que podem ter uma cognição mais baixa, mas não por conta do TDAH, e sim porque é um ser humano, né? E como ser humano, a gente pode sim nascer com problemas cognitivos, mas não quer dizer que todo mundo que tem TDAH vai ter problema cognitivo. Não quer dizer que todo mundo que não tenha TDAH vai ter problema cognitivo, né? Mas são coisas independentes. Então, lembre sempre, você não é uma pessoa incapaz. Claro que você vai ter que se esforçar um pouquinho a mais, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você não é uma pessoa burra. E, novamente, caso você tenha esquecido, clica no sininho e ativa as notificações, dá o like aqui, né, para que o nosso canal possa chegar a mais e mais pessoas e ajudar mais e mais pessoas. Então, eu te vejo no próximo vídeo.